Tem igreja pra tudo que é lado. Cara, você já parou pra pensar o tanto de igreja que tem hoje em dia no nosso Brasil? É uma igreja em cada esquina. Tem igreja grande, igreja pequena, igreja tradicional, igreja de parede preta. E você sabia que historicamente, cara, as igrejas eram colocadas no meio, no centro das cidades, justamente para que todas as pessoas, inclusive as periferias, pudessem ter a mesma distância para percorrer para chegar até as igrejas, porque as igrejas sempre foram lugares assim de reuniões da comunidade. Tanto é que nós fazíamos batismo das nossas crianças, casávamos os nossos adultos e também, é claro, os velórios daqueles que iam nos deixando. Bom, com esse tanto de igreja por aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe mesmo o que é a igreja? Cara, fica comigo nos próximos minutos que nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Roda aí a nossa vinheta. Fala família, povo de Deus, todos vocês aí que amam a presença de Deus. Eu me chamo Lucas AR e estou aqui hoje para o primeiro capítulo do nosso segundo livro, o volume 2, Nascidos para um Povo. A partir de hoje nós vamos começar uma trajetória de 10 capítulos. Então de 15 em 15 dias nós vamos lançar um capítulo do livro. Eu queria convidar você para fazer parte dessa trajetória conosco. Se você ainda não tem um livro como esse, ou se não está participando dos nossos grupos do livro, então mande um comentário aí embaixo que nós vamos fazer muita questão, ficar muito felizes com a sua participação. Há um tempo atrás, eu estava lendo um livro do Francis Chan que se chama Cartas às Igrejas. E ele propõe algo na sua introdução que é muito interessante. Imagine você comigo uma situação hipotética. Nós vamos pegar uma criança e vamos deixá-la numa ilha isolada. Junto com a criança, nós vamos deixar só uma Bíblia. Imagine que essa criança nunca teve acesso à sociedade que nós vivemos de maneira atual. Então ela vai crescer e ela vai lendo a Bíblia e lá na Bíblia ela vai encontrar o termo igreja. Ela vai ficar sabendo, enquanto ler a Bíblia, que existe uma igreja. Então, depois de muitos anos, depois que ela cresce, finalmente essa pessoa agora está ansiosa para voltar para a cidade, para conhecer a sociedade e então encontrar a igreja que ela tanto leu nas escrituras. Agora eu te pergunto, como que você acha que essa pessoa, depois de tanto tempo, qual a sensação que ela teria quando chegasse nessa igreja atual em que nós vivemos? Cara, a proposta do Francis Chan, de modo nenhum, é criticar a igreja atual, mas é propor um diálogo, uma reflexão a respeito do modo como nós temos feito igreja nos dias de hoje, comparado com aquilo que as escrituras, a Bíblia nos ensina. Bom, então, o que é a igreja? Cara, eu quero tentar mostrar para você em 3 aspectos fundamentais o que é a igreja. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que a igreja, como você conhece, essa palavra igreja, ela não está na Bíblia. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A palavra igreja, como nós conhecemos hoje, não está na Bíblia. Porque quando nós falamos de igreja nos dias de hoje, nós estamos nos referindo a um templo, a uma estrutura, a um prédio, a uma denominação na qual eu e você às vezes participamos. E isso não é o que a Bíblia chama de igreja. A palavra igreja na Bíblia nada mais é do que a palavra do grego original eclésia, que significa tirados para fora. Deixa eu te explicar. Qualquer ajuntamento de pessoas em praça pública, em qualquer lugar público, que forçassem as pessoas a saírem de suas casas para participar dessa reunião, é isso que a Bíblia chama de eclésia, é isso que a Bíblia chama de igreja. Qualquer ajuntamento que seja. E é importante você saber também que a palavra eclésia não foi uma palavra criada por Jesus ou pelos seus discípulos na época para se referir à igreja. Não. A palavra eclésia era qualquer ajuntamento. Podia ser um ajuntamento de viés político ou de um outro ramo pedagógico. Qualquer tipo de reunião que reunisse pessoas e que essas pessoas fossem forçadas a sair de suas casas, isso era uma eclésia. Isso é um ajuntamento de pessoas. Um grupo de pessoas que estão sendo tiradas para fora para se reunir em um lugar específico. E agora você vai entender que faz todo sentido, por exemplo, lá em Mateus no capítulo 16, quando Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia. Ou seja, haviam muitas outras eclésias naquele tempo. Havia muitas outras reuniões, ajuntamentos de pessoas. Mas Jesus está dizendo que havia um ajuntamento, havia um grupo, havia uma reunião de pessoas que ele edificaria. Esse grupo, essa eclésia, ele está chamando de minha igreja. É isso que nós chamamos de igreja na perspectiva bíblica. Um outro evento, um outro capítulo, versículo da Bíblia que está nos referindo a esse sentido, é lá em Mateus no capítulo 18, quando o próprio Jesus diz assim: olha, quando vocês forem confrontar o irmão em pecado, conversem com ele. Se ele não der ouvido a vocês, então chame ele e leve-o até a igreja, até a eclésia, até um ajuntamento de pessoas que foram tiradas para fora de suas casas. E no versículo seguinte, Jesus
diz: qualquer um de vocês que estiverem reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, Jesus estava nos ensinando que a eclésia, que a igreja, que o ajuntamento de pessoas no qual ele estava edificando era aquela que se reunia em seu nome. Era o grupo de pessoas, o povo que se reunia no nome de Jesus. Bom, em segundo lugar, a outra definição que eu quero te dar da igreja aqui hoje é que a igreja nada mais é que o corpo de Cristo. Isso se dá muito em função daquela cena memorável da última ceia, onde Jesus, com um pão na mão, ele reparte o pão entre os seus discípulos e diz: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. A partir desse momento, cada discípulo, de maneira individual, carregava um pedacinho daquele pão, que representava um pedacinho do corpo de Jesus, que era um todo. O apóstolo Paulo, posteriormente, também nos ensinou isso em 1 Coríntios, quando ele falou que cada um, de maneira individual, era membro do corpo de Cristo. Mas o que significa na prática sermos o corpo de Cristo? Bom, isso quer dizer que a igreja, o corpo de Cristo, não é um ajuntamento dos iguais, não é um ajuntamento de pessoas 100% parecidas. Pelo contrário, é o encontro dos diferentes. É quando o maior número de pessoas distintas se reúnem em um mesmo lugar. Então você vai encontrar o bagunceiro, você vai encontrar o organizado, vai ter o fleumático e o sanguíneo, vai ter aquele que é espontâneo e aquele que é mais introvertido. Todas essas pessoas, cada um com a sua característica, representam uma virtude, um atributo do nosso Deus que é muito grande, que é imenso e não pode ser visto na nossa individualidade. Deus não pode ser visto em apenas um estereótipo. Deus precisa de que muitas pessoas se reúnam no mesmo lugar, para que cada um, na sua perspectiva pessoal, consiga contribuir para a revelação de quem Deus é por meio da igreja. Posteriormente, o apóstolo Paulo também nos diz muito nos seus livros, nas suas cartas, quando ele fala que a igreja nada mais é que o corpo de Cristo, e inclusive um corpo como o nosso, corpo humano, que possui uma mão, que possui uma perna e que possui um braço. E que a mão nunca vai ser a perna. Que cada membro deste corpo tem uma função. Cada membro realiza uma tarefa de maneira completamente distinta da outra. Por fim, em terceiro e último lugar, a igreja nada mais é que a casa de Deus. Ou seja, o lugar onde a presença de Deus, o seu Espírito, habita. Você sabe que no Velho Testamento, Deus habitava em templos construídos por homens. Moisés, por exemplo, recebeu uma ordem de Deus para que ele construísse uma tenda do encontro, um lugar onde a presença de Deus iria repousar. Posteriormente, Salomão também edificou um templo muito bonito, onde a presença de Deus em 2 Crônicas se revelou, se manifestou naquele lugar. Mas esse templo de Salomão foi destruído. Então, 70 anos depois, no reinado de Nabucodonosor, no cativeiro da Babilônia, o templo de Esdras, esse templo foi reconstruído e a presença de Deus mais uma vez habitou naquele lugar. Mas por fim, onde eu quero chegar é que a presença de Deus definitivamente habitou em Jesus, porque a Bíblia diz em Colossenses no capítulo 2 que em Jesus habitou toda a divindade de Deus. Foi do agrado de Deus que habitasse em Jesus o seu Espírito, a sua presença. Então, Jesus é definitivamente a presença de Deus habitando em um lugar chamado Jesus, no homem Jesus. E Jesus veio para nos mostrar que Deus, a partir de então, não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas. Tanto é que quando Jesus andou pelo mundo, o templo reconstruído pelos israelitas ainda estava lá. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus estava dizendo que 70 anos depois, como nós já conhecemos a história, Roma, liderado pelo general Tito, foi lá e destruiu completamente aquele templo, afirmando mais uma vez que Deus não habitaria mais em lugares, em prédios, em estruturas. Deus só habita num homem chamado Jesus. E como nós já falamos antes, Jesus pega aquele pão, parte entre nós, dizendo para nós que a partir daquele dia, nós seríamos o templo do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz então em 1 Coríntios no capítulo 3, outrora vocês não sabeis que são a habitação de Deus, ou seja, nós, a sua igreja, passamos a ser plenamente a habitação da presença de Deus. Para fechar esse vídeo, eu quero te dar 2 conselhos bem rápidos. O primeiro, não se deixe enganar. A igreja não é o prédio, nem a denominação que você frequenta. A denominação, o prédio, são ferramentas muito importantes. Deus usa tudo isso para abençoar a sua igreja. Mas a igreja definitivamente não é o prédio e nem a denominação. A igreja somos nós. A igreja é a família de Deus. Segundo conselho que eu quero te dar, não caia no erro de pensar que você, de maneira individual, é a igreja. Muita gente tem acreditado
acreditado que pelo fato da presença de Deus habitar em nós, a pessoa pode ficar em casa tranquila, sem participar de uma comunidade local, acreditando que ela é a igreja. Mas isso não é verdade. A igreja não é você, nem eu, de maneira individual. A igreja é a coletividade dos filhos de Deus. É uma reunião de muitos filhos de Deus em um mesmo lugar. Então eu quero terminar esse vídeo com uma frase do pastor Carlito Paz, onde ele diz que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Ou seja, a igreja definitivamente não pode ser vista e conhecida na nossa individualidade. A igreja só pode ser revelada por meio da nossa relação, por meio da família de Deus. E é isso que Deus deseja para cada um de nós. É isso aí, família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, comenta, deixa um like aí pra nós, se inscreva no canal e não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Um grande abraço.